preparar as nossas mentes energeticamente, para que possamos acompanhar com proveito mais esses momentos que o Luciano tão gentilmente nos proporciona, com todo carinho, boa vontade. E agradecer não só a ele, mas os mentores da nossa casa, que propiciam as condições adequadas para que não só nós encarnados, mas que outros irmãos nossos que estão na mesma fase da caminhada possam estar conosco, aproveitando também, nos intuindo, aprendendo, nos incentivando, a que possamos, a cada gesto, a cada dia, dar mais um passo no caminho, na reta que nos leva a Jesus. Jesus, esse mestre incomparável de amor, de bondade, que nos mostra esse caminho de luz. Mestre amado, que nos acompanha sem julgamento, mas sempre nos dando a oportunidade de recuperar as nossas faltas, os nossos enganos. Agradecemos do fundo do coração por podermos estar aqui novamente, sob o amparo de Eurípides e todos os mentores desta casa. E que as energias que sejam geradas por nós possam ser irradiadas ao nosso redor, em nossas casas, em nossos bairros, em nossas cidades, que elas se unam com a energia de outros irmãos nossos imbuídos na mesma tarefa e possam, assim, aos poucos, mudando energeticamente todo o nosso planeta. Muito obrigado por essa oportunidade e vamos iniciar os estudos desta noite. Que assim seja. Obrigada, Fernando. Lu, tá com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, Lili. Boa noite, Adriana. Boa noite. Vamos começar nosso estudo sobre o passe, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou agradecer sempre, né? Porque, pelo jeito, eu sempre vou estar aqui, porque essa é a proposta. Hoje a gente vai falar, antes de se aprofundar na questão da técnica do passe, essas coisas todas, vamos falar muito de magnetismo, que é a base, né, quando a gente fala do passe. E é um tema que às vezes é um pouco chato, algumas pessoas não gostam, né? Então a gente vai sempre buscar aí a referência da teoria para a prática, né? Como isso vai funcionar. A gente vai falar de aspectos que saem um pouco da câmara de passe, né? Porque o magnetismo ele não está só ali, né? Na verdade, o magnetismo é todo o movimento que a gente vê nessa estrutura do laboratório do mundo invisível, quando Kardec nos fala disso no Livro dos Médiuns. Então, a gente vai falar um pouco disso, tá? Para entender também como tudo o que acontece dentro da câmara de passe, que não é só... A gente fala para o público que o passe é uma transmissão de energia, mas não é só isso, né? Muita coisa
acontece em volta aí, né? Então, eu vou compartilhar minha tela, vou fazendo algumas pausas, né, para a gente ir comentando, aí tirando dúvida. Peraí, deixa eu ver aqui se eu não vou errar. Acho que eu vou errar. Peraí. Estão vendo minha tela, né? Sim, Lu, tudo ok. Ok. Bom, então nós temos essa questão do magnetismo, né, do espiritismo como elemento base aí para a gente falar do magnetismo. Lembrando, é um assunto que eu vou discorrer, vou me aprofundando aos poucos, tá? A ideia aqui não é contar muito história, mas eu trago essa ilustração bem antiga aí, que retrata um pouco do trabalho do Mesmer, né? Que é uma referência que para Kardec e para os espíritas do século XVIII, né? Porque é ali que a gente vê o processo do que a gente conhece hoje de passe, de cura, através do magnetismo surgir, né? Então, Mesmer, ele é do início do século XVIII, né? 1734 ali, e aí ele desencarna em 1815, e ele era um grande estudioso do assunto, né? Ele fundou o magnetismo, ele estudou a questão do magnetismo a partir dos ímãs, né? Através da possibilidade de elementos minerais atuarem aí no magnetismo, no nosso magnetismo. E numa época em que a medicina vivia um período ainda de avanços, né, em que mais se morria do que se curava, né, porque era uma época em que se utilizava sangrias, se utilizavam sanguessugas, se utilizavam recursos para tentar, né, reverter quadros clínicos importantes, quadros infecciosos. Porém, Mesmer traz essa alternativa do magnetismo, né, e foi muito rechaçado, foi muito perseguido até na época, até porque era difícil para a medicina admitir, né, além de admitir que o Mesmer fazia sentido na sua fala, além dessa dificuldade, tinha também o momento em que a ciência ela começava a sair de uma obscuridade a nível científico, né? A gente está falando aí de 1780, por aí. E aí, na verdade, a medicina ela se redescobre, né? Ela consegue entrar nos trilhos na França a partir por volta de 1860, mais ou menos, né? Com Charcot, com os trabalhos que ele fez no Hospital de Salpêtrière, né? Dando a formação, uma formação muito importante para vários outros médicos que deram a origem a grandes áreas da especialidade aí da medicina que a gente conhece hoje. Então, até essa época, pouco se falava da neurologia no nível tão um pouco mais avançado, da psiquiatria, né? Então, eram áreas que ainda estavam começando, né? E aí a gente vê Charcot abrindo os cadáveres e perguntando onde estavam os espíritos, né? Então era um momento em que a própria medicina tinha que se posicionar, se assentar enquanto ciência, né? E aí rechaçava o pensamento, alguns pensamentos como o de Mesmer, como de Freud, também que teve muita dificuldade, virou motivo de piada no Salpêtrière quando começou-se a falar, né? Dos distúrbios de ordem psíquica. Então, o Mesmer, ele antes disso, né, pouco antes disso, ele trabalha essa questão do magnetismo, que a gente vai ver aqui muito pela ótica de Kardec, vai passar um pouco por esses pontos históricos aí do magnetismo para entender como isso surgiu. A referência sempre a Kardec, então, na Gênesis, capítulo 14, é o capítulo mais importante para a gente entender isso, porque é onde
ele explora com muita propriedade a questão dos fluidos, né? Do magnetismo. Então, ele fala que os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos. Isso é um ponto-chave para a gente entender o porquê que o magnetismo ele era algo de se questionar. Pelo próprio Kardec, até quando ele vai fazer a investigação no caso das mesas girantes, né? Então, quando a gente vai começar lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo do Livro dos Médiuns, é onde o Kardec mais explora isso, quando ele vai estudar os métodos e os sistemas, né? Então, ele começa a questionar se tudo aquilo que ele percebia, né, através das mesas girantes, só para a gente lembrar, né, a questão das mesas girantes era um tipo de efeito físico que acontecia por força magnética, né, por médiuns de efeito físico que doavam o seu ectoplasma para que aquilo acontecesse. Então, o Kardec, o que ele fez? Ele primeiro seguiu todas as linhas da ciência, porque Kardec era um cientista por formação, né? E ele utilizou o embasamento da ciência, né? Ele usou o positivismo do Auguste Comte, né? Alguns espíritas acham que esse positivismo era uma visão positiva da vida, ou era uma visão assertiva, mas, na verdade, é um método científico que você precisa, para dizer que aquilo tem fundamento, você precisa provar, né? Você precisa trazer elementos racionais, através de método de observação, de uma análise apurada, para você dizer se tem sentido ou se não tem sentido. Por isso que a doutrina espírita, ela, em essência, ela é ciência, porque veio de um método observacional. E aí a gente, lá dentro da Câmara de Passe, a gente não pode esquecer disso. No passe, a gente não pode esquecer disso. Nós estamos trabalhando com elementos que fogem da nossa percepção, mas está ali, né? Está ali. O processo está acontecendo. Nós podemos fazer, por exemplo, ciência, eu falo disso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas nós podemos fazer ciência dentro da Câmara de Passe, né? Por quê? Porque muitas coisas acontecem, né? Tem efeito físico, tem pessoas que se curam dentro da Câmara de Passe, tem processos crônicos, de dor crônica, que são amenizados através do passe, né? Tem pessoas quase entrando em um estado de cuidado paliativo de um câncer, mas tem o seu sofrimento aliviado através do passe, ou mesmo já em estado paliativo, em cuidado paliativo. Então, isso, o doutor Sérgio Felipe, o Júpiter fala muito, gosta muito do Sérgio Felipe, o trabalho dele, que realmente é um trabalho muito sério, ele traz isso muito claro, né? Teve grupo de estudo e de investigação disso dentro da USP, né? Então, se a gente leva isso para dentro da Casa Espírita, o resultado é o mesmo. A gente vai ver que realmente o passe dá resultado, que se a gente fizer um acompanhamento, né, de como estão as pessoas que estão chegando, fizer um estudo aí, um corte ao longo de um tempo, fechou, você vai ver ali que deu resultado, né? Então, por isso que o Kardec fala dessa questão desses elementos que fogem aos nossos sentidos, né? Feito para perceber a matéria tangível e não a matéria etérea, porque, na verdade, quando a gente fala de magnetismo, nós estamos falando de alguma coisa que não está sendo vista pelos recursos materiais. Por isso que é difícil acreditar, né? Por isso que dentro da Casa Espírita, quando a gente fala de passe, por isso que quando a gente fala de magnetismo dentro da Casa Espírita, nós precisamos ter esse olhar. Não pode ser só aquele olhar puramente igrejístico, né? Se tem fé, vai curar e tal, né? Isso é importante. Mas se tiver um médico sentado lá, que pouco tem afinidade com as questões religiosas, mas está querendo entender, vai fazer mais sentido esse entendimento, né? De que nós estamos falando de uma ciência que não é perceptível aos olhos comuns, né? Nós estamos falando de água, nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de uma coisa mais sutil, mas que produz também os seus efeitos, né? E aí nós estamos falando aqui do magnetismo, e alguns há pertencentes ao meio atual ponto diverso do nosso, que dele só podemos
fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais o cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Olha o que o Kardec diz: nós estamos tentando entender algo que nós não temos domínio. Essa é a verdade, né? Por mais que se estude, por mais que se aprofunde na questão do magnetismo, nos faltam elementos profundos para que a gente consiga realmente entender os efeitos do magnetismo, tá? Então, nós somos os cegos tentando fazer uma ideia da teoria das cores. É isso que o Kardec quer dizer, tá? Então, há entre tais fluidos, aos tão intimamente ligados à vida corporal, que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Então, e foi por aí que o Mesmer começa, né? Então, o que ele faz? Ele pega uma espécie de um alambique, coloca um ímã ali dentro, e aí ele percebe que o ímã ele tem uma atuação dentro da água, né? E aí ele coloca depois as pessoas dentro do alambique, né? E aí as pessoas acabam sofrendo influxo da ação magnética do ímã, né? Da onde a água está impregnada, e aí vai atuar no organismo do indivíduo, né? Então, em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observam os do fluido do ímã. Exatamente isso. Fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele, o magnetismo, a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria, né? Porém, são leis divinas, são leis, né, naturais que nós ainda estamos aprendendo, né? Então, dentro de uma reunião mediúnica, por exemplo, nós vamos trabalhar com passe, e olha como é interessante. A atuação do passe, por exemplo, numa reunião mediúnica, ela vai ter um impacto no encarnado e no desencarnado. Ela vai servir de recurso para que os espíritos manipulem ainda outras energias, para que se criem telas mentais para os espíritos desencarnados, né? Faz-se através do passe e a força magnética do passe processos de isolamento magnético. Então, através do passe, nós isolamos também. Por isso que a gente fala que não é só doação de energia. Na verdade, essa doação de energia ela vai produzir vários resultados, né? Vários resultados. Nós podemos isolar um obsidiado e impedir que, pelo menos momentaneamente, o espírito obsessor se aproxime e traga a sua influência perniciosa. Através do passe, nós conseguimos fazer com que isso aconteça. Impedir o ataque das trevas através do passe. Desde que, logicamente, a gente, somado a isso, né, você tem aí o próprio trabalho do encarnado, a desobsessão em né? Então, são vários elementos. Mas o papel do magnetismo, ele atua aí, né? O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes fluidos, produtos do fluido cósmico. O que nós estamos dizendo, né? Quando a gente fala do magnetismo, quando nós estamos falando do perispírito, tudo isso são manifestações do fluido cósmico universal. Base lá da doutrina espírita, está lá no Livro dos Espíritos. Entre as 20 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, o Kardec explora com profundidade, né, essa questão dos elementos gerais, que chama, né? Elementos gerais do universo. Então, a gente entendendo isso, a gente também vai entender como é que funciona dentro da câmara de passe. Nós estamos falando de perispírito, que é mais um produto do fluido cósmico universal. Então, por que o passe ele pode trazer a cura do indivíduo? Porque ele vai atuar a nível de perispírito. Então, nós estamos falando do magnetismo, que é um tipo de energia que ela está numa densidade, ela é mais densa
do que o próprio fluido cósmico universal, ela combina e se harmoniza com o perispírito. Então, essa energia magnética que nós temos, ela interage com o perispírito e é lá que vai atuar, né? O passe vai atuar ali. Então, se nós temos, por exemplo, uma pessoa que está em estado de convalescência, está desencarnando, um estado muito grave, está terminal, né? O estágio ali de fim de vida, será que o passe vai fazer algum benefício? É lógico que vai, né? Justamente por isso, porque a atuação do passe ela não está lá no corpo do indivíduo que está desencarnando. O passe vai atuar diretamente no perispírito do desencarnante para que o processo de desencarne dele seja mais brando, né? Então, o passe vai ajudar nesse sentido. Então, a gente pode pensar em todos os estágios, né, da vida, e aí o passe ele vai ter uma função primordial em qualquer uma das etapas. Então, estou falando do recém-nascido, estou falando da criança, estou falando do jovem, do adulto, do idoso, estou falando de quem está desencarnando. Então, o passe ele tem essa capacidade, porque é uma energia que vai atuar no perispírito. E o perispírito está ali, dependente do estágio da condição de vida do encarnado, né? Do estágio de saúde, o perispírito assimila essa energia, ele assimila esse fluido, e aí ele vai, podendo atuar no corpo físico, ele vai atuar no corpo físico, podendo propiciar a cura. Não sendo possível atuar no corpo físico, ele restaura, né? Ele mesmo se restaura através da energia do passe. Tá? Então, é importante a gente ter esse entendimento, porque, às vezes, na câmara de passe, chega alguém muito doente, né? Alguém com um quadro muito avançado de uma doença, com a esperança de ser curado, né? Porém, a certeza que a gente precisa sempre dar para uma pessoa, seja no atendimento fraterno, na orientação do passe, é que o passe ele vai atuar lá no corpo espiritual, podendo ou não refletir no corpo físico. Mas o perispírito ele sempre absorve, né, o fluido. Então, é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado. Então, se a gente for entender, antes de eu fazer uma pausa, o processo reencarnatório, o que nós vamos lembrar? O corpo físico ele é formado a partir, né, ou do que a gente conhece como modelo organizador biológico, ou a estrutura do perispírito. Então, o modelo organizador biológico, que é o perispírito, que vai moldar o corpo físico, né? Nós vemos aí a operação, né, do fluido magnético. Nós viemos fisicamente, nós viemos do perispírito. Né? O corpo físico ele vem de um trabalho intenso aí do perispírito de condensação da sua estrutura. Tá? Então, é por isso que a cura vai acontecer, porque o modelo organizador biológico ele sempre molda a estrutura física. Né? Então, esse conceito que ele vem lá do Hernani Guimarães Andrade, que é um dos maiores pesquisadores de reencarnação, estuda, né, essa questão do perispírito, é aí que ele vai trazer esse entendimento. Né? Então, o perispírito, nessa capacidade de moldar o corpo físico, recebendo a atuação do magnetismo, recebendo os influxos do passe, ele vai, então, propiciar a cura. Tá? Então, no perispírito, a transformação molecular ela é diferente, ou seja, ela não é tangível, porque o fluido conserva a sua imponderabilidade, suas qualidades. Então, essa transformação ela é sempre ela não é perceptível, ela é muito etérea, ela é sutil. Eu vou fazer uma pausa aqui, tá, para parar com essa minha introdução e abrir para dúvidas, comentários. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta. Evidentemente que eu sou completamente leigo nesse assunto. Mas quando você fala em magnetismo, você fala em transferência de energia? Transferência de fluido pessoal?
Nós vamos chegar lá. Isso. Quando a gente fala de magnetismo, a gente está falando de muita coisa que vai além dessa transfusão de energia, né? Mas o passe, em essência, ele é uma transfusão de energia. Então, eu dou parte da minha energia magnética, vamos falar bem simples, né? Parte da minha energia magnética, porque geralmente o passista, né, pela prática do passe, pelo auxílio da espiritualidade, ele tem uma sobrecarga de magnetismo. Então, nessa carga um pouco maior, ele consegue, junto com o auxílio dos espíritos, doar para aquela pessoa que precisa, né? Isso é o passe. Quando a gente fala do magnetismo, enquanto você tem lá o passista doando energia para o assistido, para quem está sentadinho ali na frente do passista, você tem o trabalho da espiritualidade em torno, né? Então, você tem a espiritualidade, às vezes, isolando magneticamente quem está recebendo esse passe, né? Você tem a espiritualidade criando telas mentais para a pessoa que está ali sentada. Então, nessas telas mentais, ela visualiza alguém, ela visualiza Jesus. Nesse isolamento, ele consegue se concentrar. Então, vamos falar assim, ó, a Lili teve um dia corrido, difícil, estressante. Aí ela fala assim, quando eu sento na câmara de passe, entro na câmara de passe, parece que o mundo sumiu, eu estou só ali. E ali eu consigo fazer uma prece. Então, por que isso acontece? Aí a força, a atuação magnética da espiritualidade, né? Isolando o ambiente da casa espírita, isolando o ambiente da câmara de passe, e aí o encarnado, a pessoa consegue se concentrar melhor. E aí o médium que está na frente dali vai lá e consegue doar a sua energia, ela consegue captar e assimilar melhor, né? Se eu estiver lá na Praça da Sé, em São Paulo, pedir para alguém dar um passe rapidinho aqui, vai ser mais difícil, né? Porque não tem essa estrutura, e tem o moço do amendoim, tem a buzina, tem o moço pedindo pão, tem aquilo. Tudo isso, né, acaba fazendo com que não seja um ambiente adequado, né? Então, essa diferença do magnetismo, né, da estrutura do magnetismo e a atuação, então, do passe. Tá. Quando você doa energia, sim, isso quer dizer que você está doando o seu fluido vital também? Essa energia vital que nós temos, ela é renovada, né? Então, no caso do passista, ele tem também uma carga de energia vital, tá? Que ele também doa. Mas se ele doa essa energia vital, que é uma percentagem mínima no passe, ele vai ficar sem? Não, porque ele também está recebendo passe, né? E ele está recebendo auxílio da espiritualidade também, então ele se recompõe. A energia vital nossa, ela é recuperada, né, através de hábitos saudáveis, através do auxílio da espiritualidade. Então, tudo isso são coisas que vão mantendo a nossa energia vital. Então, quando eu dou o passe aplico o passe em alguém e dou essa energia, essa doação é uma quantidade muito baixa, é uma quantidade muito pequena. Mas para um doente, né, um doente ou psíquico ou físico, é uma energia muito importante. É igual quando você, por exemplo, está do lado de uma pessoa muito carente, né? Emocionalmente, vários problemas. A pessoa parece que ela te suga. Tem gente que fala assim, nossa, me senti sugado, né? E a pessoa se sente refeita, ela está ótima, porque ela gostou de conversar com a Tânia, ouviu, a Tânia falou um monte de coisa boa e tal, né? Mas a Tânia está sugada, mas a pessoa está... O que foi isso? Foi o passe, né? A Tânia vai dormir, vai se alimentar, recompõe a energia. Tá. Então, fora da câmara de passe, não existe passe, existe doação de fluido, de energia. Seria isso? A gente consegue doar energia. A gente consegue doar energia. Não na mesma qualidade, mas a gente consegue. Sim, mas a espiritualidade só estaria dentro de uma câmara de passe. Não. Acabamos de dar passe no André agora. Nós temos a espiritualidade... Então, essa diferença que eu quero saber, se isso é passe ou é só magnetismo. Problema. Entendeu? É passe. Meu passe é uma coisa, magnetismo é outra, no meu ponto de vista. Assim, a estrutura da câmara de passe é uma estrutura diferente da estrutura da sua casa, por exemplo, né? Então, quando a gente fala do magnetismo, é tudo que envolve o passe,
né? A estrutura magnética do ambiente, ou seja, recursos que a espiritualidade utiliza. Eu já vi, por exemplo, só para você entender essa questão do magnetismo, tá? Um pouquinho. Reunião de cirurgia ou tratamento espiritual. Eu já vi a espiritualidade usar como se fosse um aspirador de pó e colocar no centro de força da pessoa que está recebendo, lá no básico, no genésico, e dali tirando tudo quanto a energia pesada que o indivíduo tinha. Então, eles sugavam essa energia para entrar a energia magnética limpa, né, para o tratamento espiritual. Isso é atuação magnética, isso o passista não vai fazer isso, né? Então, o passe é a energia que vai sair. O passe, no seu sentido mais simples, é a energia que eu dou pela imposição das mãos. Esses outros recursos são atuação magnética. O passe também é magnetismo? É também magnetismo, né? O Mesmer chama de magnetismo animal, tá? Então, passe e magnetismo é a mesma coisa? Mesma coisa. A atuação magnética do passe é das minhas mãos, né? Do meu pensamento para quem está recebendo, tá? E aí tem todos esses elementos. Aí a Tânia falou que deu passe em alguém aí, né? Então, o que acontece? A energia, através do passe, afluiu, aconteceu normalmente. Talvez os recursos da espiritualidade eles tenham sido mais simples pelo ambiente, mas não deixou de atender. Essa é a diferença. Você dá passe em pessoas doentes, vai na casa da pessoa, dá passe, né? Quantas pessoas acamadas você vai até lá dar passe na casa da família? E pode acontecer isso, ó. No hospital, Sim. mas existe já um ambiente melhor. Mas em qualquer lugar que uma pessoa esteja doente, está precisando, você pedir para a espiritualidade. A gente tem os espíritos amigos que nos acompanham e nos ajudam no passe. Claro que na Câmara de Passe é mais adequada, né? Mas... Fala, Lili. Não, eu queria perguntar, Luciano, se a gente não consegue construir uma câmera de passe virtual. Virtual, na verdade, com um trabalho virtual, a gente faz irradiação, né? Um trabalho de irradiação. A gente emite pelo nosso pensamento. Por exemplo, nós vamos fazer uma irradiação, vamos aplicar um passe na Rose, que não está aqui agora. Então, nós não criamos uma câmara de passe, nós criamos uma irradiação. O que é irradiação? Vários pensamentos juntos, direcionados para o mesmo ponto, né? Isso ajuda o trabalho da espiritualidade. É assim que é feita cirurgia à distância, cirurgia espiritual à distância. Você tem um grupo em algum centro espírita pensando lá na Rose, né? Emitindo pensamento, isso vira uma ponte, né? Para a espiritualidade, né? Olha o magnetismo aí, né? Estou falando de magnetismo. A espiritualidade vai até a casa da Rose e vai fazer a cirurgia espiritual ali. Ali você não tem um passe, né? Como a gente usualmente tem na Câmara de Passe, mas você tem o auxílio, por isso que o centro espírita chama às vezes isso de auxílio magnético, né? Porque eu estou fazendo a distância, eu estou irradiando o pensamento. Mas tem o seu benefício, até porque tem casos espíritas que fazem trabalhos seríssimos de cirurgia espiritual à distância, né? E tem o seu efeito da mesma maneira, né? Alguém aí? Ô, Luciano, isso está dentro de um ramo da medicina que se chama vitalismo, né? Vitalismo é um ramo da medicina enorme, enorme de grande. Onde está também a homeopatia. Então, no curso de especialidade de homeopatia, nós estudamos um capítulo de vitalismo. Se tivesse oportunidade mais lá na frente, a gente poderia falar isso aí. Pode ser até, às vezes, pode ser enfadonho, mas tem muita coisa para se falar sobre essa fatia da medicina chamada vitalismo. E talvez explique um pouquinho para o pessoal, as pessoas que são doadores de energia são aqueles que têm uma mitocôndria um pouco diferente
é uma mitocôndria, que é aquela fábrica de energia, né? Que é onde a célula respira e é onde produz ATP. E essa mitocôndria, em certas pessoas, eu estou falando da mitocôndria do perispírito, que comanda a mitocôndria do corpo físico. Essa mitocôndria produz mais energia e tem sempre uma sobra de energia. Essa energia vai sair, né? A qualidade, você vai falar, eu tenho certeza, lá na frente, da qualidade do passe, da qualidade da doação, que é o mais importante para nós. A qualidade dessa energia, né? Porque os doadores de energia, às vezes desequilibrados, são aqueles caras que secam pimenteira, matam a samambaia. É verdade? É verdade. É verdade. Aí isso vira piada, gozação. Eu sei um monte dessas histórias que não vale aqui falar. Mas é um doador de energia, o coitado. Só que ele não sabe e a qualidade que ele emite, e aí vem fechando aquilo que nos interessa. A qualidade dessa energia vai depender dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e dos seus propósitos. Então, é o que vai fechando o que se pede e se orienta para alguém que queira trabalhar na Câmara de Passe. Exatamente. Isso é uma introdução, hein? Luciano, desculpa minha perguntas às vezes infantis aí, mas todos são assim, importantíssimos. Existe, vamos dizer, o passe reverso. Por exemplo, uma pessoa vem me dar um passe. E, na verdade, quem emite energia sou eu para ela do que ela para mim. Ao contrário, existe isso? Perfeitamente. Muito bom a sua questão. Tá vendo como não existe pergunta fora do cabo, né? Todas as perguntas são importantes. Então, existem pessoas, e é interessante você dizer isso, porque às vezes na casa espírita a gente precisa estar atento a essas pessoas, né? Eu me lembro de uma colega, eu cheguei a falar isso para ela. Ela era uma pessoa tão grata por estar na casa espírita, e o papel dela, ela faz isso, eu não sei se há mais de 20 anos, o trabalho que ela mais gosta de fazer na casa espírita é de chamar as pessoas para ir tomar passe. Ela vai chamando para a ordem numérica, ela faz isso há anos, uma pessoa extremamente estudiosa, e ela é a última pessoa a entrar na Câmara de Passe. Quando ela entra na Câmara de Passe, ela senta, ela está no estado irradiante de luz. É impressionante. E eu falo para ela, Beth, você tem que dar passe, a gente toma passe quando você entra aqui dentro, né? E ela, eu gosto de ficar ali só chamando o pessoal, sabe? Então, é uma pessoa de uma energia muito positiva, uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa que se cuida, uma pessoa que cuida da sua saúde também, isso é um ponto importante, né? Eu acho que vale a pena a gente dizer isso, né? Nós estamos na casa espírita cuidando de outras pessoas, não estamos cuidando como se cuida lá dentro de um hospital, mas nós estamos cuidando, né? Nós estamos cuidando do espírito, nós estamos evangelizando, nós estamos auxiliando, então nós vamos nos cuidar, né? Então é muito estranho quando você tem um cuidador que não se cuida. Então, é importante a gente ter essa atenção, né? Então, fica aí a dica, né? Então, a gente tem que orientar a pessoa quando é assim, quando ela é doadora, porque ela pode ajudar. Não sei que ela não queira, a gente respeita, mas é possível. É possível a gente ter pessoas que mais doam e doam naturalmente. Isso é o próprio magnetismo da pessoa. Quando a gente fala do carisma, né? Nós somos de pessoas que são carismáticas, são pessoas que trazem essa carga magnética por aquilo que elas são, né? Então, por isso, como eu falei, né, dessa amiga, ela se cuida, tal. Então, isso faz com que você gire uma energia positiva e você doe isso para outras pessoas, né? Porque tem o inverso dentro da Câmara de Passe, né? E nós temos que também ficar atentos.
É aquela pessoa que ela não está doando energia, ela não tem o equilíbrio, ela não tem a paz interior, ela não trabalhou internamente isso, ela não, mas ela está lá, alguém colocou ela lá dentro, ela não quer fazer aquilo. Vai, Lili, você tem que dar passe, se você é de Jesus, você veio não sei da onde, e coloca a pessoa dentro da câmara de passe, né? A pessoa não quer aplicar passe. Eu acho que quem conhece a história, eu acho que a Jaque conhece. Quem conhece aqui? Eu tenho uma história hilária de passe, de como eu comecei a aplicar passe. Quem conhece aqui? A Jaque conhece, Jaque? Eu acho que contei isso na Rosa Cruz. Você acha que você já contou, Lu? Contei. Então, acho que isso é... Mas não contou aqui, não. Contei para nós. Está todo mundo então, curioso. eu vou contar agora, né? Porque isso vai servir como norte aí para a gente falar o posso ou não da passe, né? Tem um livro... Essa história é uma piada. Tem um livro do Jacob Mello chamado Passe. Tá? Quem puder, leia. É um livro imenso. Ele tem mais de 300 páginas, 350 páginas. Quando eu fiquei um tempo afastado da casa espírita, depois eu voltei para o centro espírita. E voltei querendo trabalhar e tudo. Né? E aí eu li esse livro do Jacob Mello, né? Porque eu queria dar passe. Eu vi o pessoal saindo da Câmara de Passe, eu falei, eu quero fazer isso. Né? Eu achava legal o passe, né? Eu achava legal da passe. Eu achava bonito ver lá. Amava ver as senhorinhas lá saindo da Câmara de Passe. Eu achava que era maravilhoso, né? Eu falava, eu quero dar passe, né? E aí eu falei, bom, para eu dar passe, eu preciso estudar. Eu sempre fui estudioso, peguei o livro, li ele uma vez. Trabalhava numa casa espírita. E aí eu falei com a dirigente da casa, né? Falei, olha, eu li o livro do passe, do Jacob Mello, eu quero dar passe, né? Aí ela falou, olha, mas não é um livro de ler, tem que estudar, né? Então não é o suficiente. Aí eu peguei e li de novo com mais cuidado. Segunda vez, fui lá, li o livro de novo, né? Com cuidado, marquei, risquei, fiz e tal. Voltei para a Edma Regina. Regina, eu estudei agora o livro do passe e tal, contei detalhes. Ela falou, olha, mas não adianta estudar, né? Tem que conhecer profundamente e tal. Aí eu fui lá e li o livro, estudei de novo e tentei entender o que não tinha entendido, terceira vez. Aí eu voltei para ela, Regina, olha, eu li o livro, estudei, me aprofundei e tal, né? Ela falou, não, mas tem que estar preparado para dar o passe, né? E para estar preparado tem que entender como que funciona, toda a dinâmica. Eu fui lá e li o livro de novo, eu peguei o livro, não com o mesmo ânimo, nem a mesma paciência, porque já era a terceira vez, né? E li de novo, falei para ela, li o livro, né? E agora eu já posso dar passe? Não adianta, né? Tem que estudar. E eu falei, eu vou estudar de novo. Foi a quarta vez, eu li, voltei para ela mais sério, falei, Regina, tem que dar passe. Eu li o livro 4 vezes, né? Não, mas nunca é suficiente, sempre tem alguma coisa para se aprender mais. E aí eu fui lá e a quinta vez, né? Li o livro pela quinta vez, mais nervoso, já tinha pegado raiva do Jacob Mello, do passe, de tudo, mas eu li de novo, mas ainda queria dar passe, né? Aí eu falei, olha, Regina, li o livro pela quinta vez, né? Falei pela quinta vez. Ela falou, não é a hora. Simplesmente ela falou, não é a hora. Eu fiquei muito chateado, muito nervoso, né? E fiquei quieto. Aí teve um grupo de amigos, né, que falou, olha, nós vamos lá em Uberaba conhecer o trabalho do Celso de Almeida Fontes. Quem conheceu o Celso aqui? Acho que o Júpiter conhece, pessoal, alguém deve conhecer. Bom, aí eu fui lá, sentei lá na primeira fileira, sempre fui o primeiro da fila, né? E aí centro lotado de gente, lotado de gente. Não sei se vocês lembram quem ia lá, né? E aí veio a fila de passista, né? Uns 10, 15 passistas. Foi o maior crime que eu cometi na minha vida de espírita, foi nesse dia. Aí tinha um senhorzinho, né? Senhorzinho mesmo, vozinho, né? Aquelas calças de brim. Eu lembro dessa história e me emociono, mas vamos lá. Calça de brim, camisinha de abotoar, né? E chinelinho no pé. Um típico uberabês, né? Entrou. No que eu vi ele, aí eu falei, não é possível. Pensei, não é possível que um homem desse
sabe o passe como eu sei, que estudou do jeito que eu estudei para dar passe, está preparado para dar passe do jeito que eu estou. Não é possível. Não é possível. Eu fiquei revoltadíssimo ali, né? Falei, está errado isso, não é possível. Eles não devem estudar do jeito que eu estudei para dar passe e tal, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Nossa, eu fiquei alucinado quando eu vi aquilo, né? Um centro desse tamanho, não é possível, que não deve ter se preparado para dar passe. E aí eu entrei na câmara de passe. Quem foi me dar passe? O vozinho foi me dar passe. Sabe o que aconteceu na hora que ele foi me dar o passe? Sem brincadeira, gente. E só aconteceu nessa vez. Eu não consegui vê-lo. Eu vi o conceito de espírito definido por Kardec. Eu vi um clarão na minha frente. Era um clarão que, assim, ele era um clarão que ele pegava a câmara de passe inteira. E eu fiquei envergonhado quando eu vi aquilo, né? Eu olhava para o chão, eu não via o chão. Eu olhava para os lados, eu não via nada do meu lado. Nada, nada. Impressionante. Impressionante. E aí eu chorava de soluçar, porque primeiro pela carga magnética, porque aí eu ouvi o meu mentor espiritual do meu lado falando assim, agora você vai perceber a dimensão desse espírito. Né? E eu senti o que era aquele vozinho, né? Espiritualmente falando. Né? E aí eu chorei de soluçar e tudo, levantei, beijei as mãos dele e pedi perdão para ele, nem sabia do que se tratava. Falei, tudo bem, meu filho, foi nada. E eu fui embora, assim, convulsionando de chorar. Né? E aí eu comecei, meu Deus, como pode? Eu não tenho essa condição espiritual da paz. Entendeu como mudou? Não é mais o livro. Era a condição daquele homem para dar passe. Falava, nunca, mas nunca que eu vou ter condições de fazer aquilo. É impossível, né? E eu fiquei pensando, falei, nossa, como eu sou atrasado. E aí esqueci do livro, dos cinco vezes que eu li o livro do Jacob Mello. E aí a gente saía dali, né? E ia para o centro do Bacelli, porque o Bacelli abria lá o asilo de madrugada, às 4h30 da manhã, e aí a psicografia começava de manhã às 9h, se não estiver enganado. O que eu fiz? Abri o centro, entrei no centro, aí uma trabalhadora da casa falou assim, olha, se vocês quiserem, né, era pouca gente, se quiserem andar aí, né, pelo asilo, fiquem à vontade, só cuidado, silêncio, os idosos estão dormindo. Às vezes tem alguns com Alzheimer que não dormem e tal, vocês podem entrar, conversar com eles. Aí eu entrei num dos quartos, conversei com o idoso, ele contou a história dele, da vida inteira dele, em 1h30, e depois que ele contou, ele perguntou se ele já tinha contado a história, eu ouvi de novo, mais 1 hora, aí ele perguntava de novo se já tinha contado, eu fui escutando a história dele até 7h da manhã, até 7h30 da manhã, ele tentando contar a história da vida dele, né? Falando que o filho ia buscar, e tudo, aquelas coisas. Muito emocionado, né? Com o ambiente, com as histórias, com tudo aquilo, né? Aí veio chegou de manhã, o Marcelo começou com as psicografias, aquelas mensagens, aí você chora junto com as pessoas e tal, né? E eu estava carregado, né, de boas vibrações. Pelo passe do vozinho, começou no passe dele lá, e aí foi nessa onda de boas vibrações a noite, a manhã inteira. Acabou a psicografia, era umas 11h da manhã, eu estava, né, praticamente em jejum, né, estado espiritual pleno, né? Aí virou uma trabalhadora na casa e falou, gente, agora nós vamos para os passes, né? Então, a gente não tem pessoas suficientes para ajudar no passe, então se tiver alguém aqui com condições para dar passe, quiser ajudar, pode ajudar. E aí, naquele momento, eu falei, não, agora eu estou em condições de dar passe. Né? E eu lembrava do vozinho contando as histórias dele e o passe que eu tomei no outro dia, né? Isso é energia suficiente para você conseguir ajudar. Então, por mais que
que a gente fale aqui dos elementos técnicos, né? O final da história, o final da situação aí que a gente precisa entender no passe é isso, né? A gente vai ter esse conhecimento, vai entender essa dinâmica, mas eu preciso internamente, interiormente estar bem para isso, né? Eu preciso acreditar que é algo que eu posso fazer. Por isso que muitas pessoas às vezes não entendiam o Chico falar, quando o Chico falava que para dar passe você precisa ter boa vontade, né? E essa boa vontade é nessa dimensão, não é simplesmente, eu acho que eu posso ir. Não, essa boa vontade é esse espírito, né? Essa energia que você vai ter para conseguir ajudar. Os elementos técnicos, eles se complementam, né? Certo, pessoal? Então, depois dessa história, dá para entender o que é o passe, né? Dá para entender o que é o passe. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. É sério o negócio, né? Bom. E aí, o corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento, né? Então, ambos são matéria, ainda que esses dois estejam em estados diferentes. Então, nós estamos falando de perispírito. O perispírito é material. A energia do passe, o fluido magnético, ele é material. Então, assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, né? Então, como um estado, né, de doença ele surge na sutileza lá do perispírito, né, nesse estado mais sutil de energia que nós temos, que é no perispírito, então é recebendo uma carga de uma energia mais sutil que vai interagir ali, né? É igual quando a gente fala da atuação, né? Existe a parte técnica e muito científica e um pouco teórica da farmácia, né? Quando você vai entender a atuação de um medicamento, então, ali a gente está falando de processo físico-químico, né? A atuação eletrolítica e tal, só que são elementos naturais. Eu estou falando de proteína, molécula com molécula, a gente está falando disso. O medicamento é isso, ele tem na sua estrutura ali elementos que vão combinar com o meu organismo físico. O passe, ele é um conjunto, né? Ele é um conjunto de energia, é uma energia que vai combinar, então, com o meu perispírito. Então, por isso que isso está tá ligado, né? Isso se encadeia e está submetido a uma harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais alta espiritualidade. Unidade porque nós estamos falando de uma coisa só. Nós estamos falando de um princípio espiritual. Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos fala, né? Deus, Espírito e Matéria. Nós estamos falando do elemento do espírito, né? Da sua interação no mundo material. Isso é uma coisa que a gente vai perceber o quanto interage, né? Quanto que influencia. Então, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Então, os espíritos estão lá na Câmara de Passe, fazendo a sua atuação, não como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, o que isso quer dizer? Nós estamos falando que, apesar de haver a imposição das mãos, o que direciona a energia que sai das mãos do médium, tá? Do passista, o que direciona essa energia é o pensamento e a vontade. Isso quer dizer que se eu estiver na frente do Fernando aplicando um passe nele, mas estiver pensando no Palmeiras que vai jogar daqui a pouco depois do passe, eu não estou direcionando energia, né? Ou se eu estiver aplicando o passe numa pessoa que eu tenho raiva, né? Por isso que o Kardec deixa claro no Livro dos Espíritos que precisa ter uma harmonia entre os médiuns, né? Um grupo pequeno, harmônico, que se sintonize, afinize, porque pensa bem, né? Numa reunião mediúnica, eu não gosto da Tânia, não confio na Tânia enquanto médium, e ela vai receber um espírito dizendo que o espírito é o fundador da casa espírita lá, né? A casa espírita X. E aí eu não acredito, mas é o espírito. E aí? Né? Ou ela diz que está recebendo um determinado espírito obsessor, né? Mas eu não acredito naquilo.
eu não estou ajudando o espírito. Se for um espírito superior, ainda não vou atrapalhar tanto, porque o espírito superior ele tem sua própria condição, né? Agora, se é um espírito inferior, se é um espírito em condição de sofrimento, se é um médium em desenvolvimento, se é uma pessoa que está no processo de auxílio, né? Precisa desse recurso para se refazer, né? Não vai fazer sentido. Então, para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, e nós também a mesma coisa. Eu vou fazer a imposição de mãos no passe, eu direciono o meu pensamento. Não é porque eu estou ali com as mãos impostas que os espíritos vão fazer tudo e eu posso ficar de boa na lagoa que nada vai acontecer comigo, porque os espíritos estão ali. Na verdade, eu não vou estar ajudando, eu vou estar atrapalhando. A mesma coisa, por exemplo, a preocupação muito grande com técnica do passe. Né? Tem uma história, acho que Simonetti fala disso, né? De um passista que estava lá aplicando passe, gesticulando em as técnicas X, o transversal, o longitudinal, o dispersivo e tal. Para ele, e aí ele vira, né, depois que ele aplica o passe na senhorinha que entra lá, ele fala, nossa, você viu as técnicas e tudo, mas você não estava junto, você não me ajudou, né? Falou para o mentor, porque o mentor cruzou os braços e ficou olhando, né, aquele mundo de mexer de braço, né? E aí o mentor falou, olha, eu não fiz nada, porque eu não sabia se eu ajudava você ou se eu ajudava a pessoa que estava recebendo o passe, não sabia quem estava mais apavorado ali, né? E nessa ainda bate no óculos da Tânia, o óculos voa longe no passe, isso acontece, né, gente? E puxa o brinco na hora que está dando o passe, o brinco é de colar, aquele brinco grande, né? O passista passa a mão e rela, né? Passa no brinco, solta o brinco, são acidentes, né? Mas por que isso acontece? Porque, de repente, eu estou mais preocupado com a técnica do que com o pensamento, né? Então, não vai deixar de existir resultado se eu manipular o passe dessa ou daquela forma. A pessoa é merecedora, ela vai receber de qualquer jeito. Se eu ficar só na frente dela, sem mover as mãos, vai acontecer do mesmo jeito, né? Se eu estiver em casa orando pela pessoa, ela tiver merecimento, ela vai receber do mesmo jeito, né? Então, pelo pensamento, os espíritos imprimem então esses fluidos tal qual a direção, né? Os aglomera, combina, dispersa, organiza, e aí eles vão dando essa aparência, a forma, a cor determinada, muda as propriedades. Então, dentro da câmara de passe, os espíritos eles vão direcionando e moldando essa energia que a gente vai doando. O que isso quer dizer? Eu estou aplicando o passe no Pedro, estou lá com posição de mãos lá na região do frontal, ou coronário, na região da cabeça dele, né? Aí a pessoa pergunta assim, mas se o problema for no gástrico, ele não tinha, o passista não tinha que aproximar a mão lá no gástrico, não vai fazer diferença. A grande verdade é essa. Por quê? Porque os espíritos pegam essa energia que está aqui na minha posição de mãos, lá no frontal, né, e distribuem isso para onde tem que chegar a energia. Então, aonde tiver que atingir, vai atingir, né? Então, é aí que os espíritos vão mudando as propriedades, vão adaptando, né, para que a pessoa receba o passe, né? Eu parei aqui minha apresentação. Comentários, dúvidas? Eu lembro que meu pai falava, meu pai já desencarnou há 27 anos atrás, ele falava que um dia o passe ia ser geral na casa espírita, não teria mais passe individual como existia na época, existe ainda hoje. E hoje coletivo, a gente... né? Passe coletivo. Uhum. E agora, as casas espíritas, algumas aqui em Curitiba, já estão abrindo com restrições, né, devido à pandemia, e uma palestra de 30 minutos e passe geral, né? Então, é um outro processo, quer dizer, o passe é o mesmo, mas eu acredito, assim, pelo hábito, né, da imposição das mãos, né, e às vezes a pessoa pode até ter alguma dificuldade, né, então por isso a necessidade desse conhecimento, né, que o que comanda é o pensamento e a vontade.
E também eu acredito que daí vai haver, por isso que eu acho que dentro da Casa Espírita, depois da pandemia, depois do retorno presencial, vai ser uma mudança muito grande no processo, até na questão do passe, até de preparar aquele que vai receber, né? Porque muitas vezes a pessoa vai na câmara de passe por um hábito, né? Tem que ir na Casa Espírita, tem que assistir palestra, tem que tomar passe, senão não está bom. E nós sabemos também, né, que o passe a gente toma como medicamento, a gente toma como tu precisa, né? E às vezes as pessoas não têm esse discernimento. E a questão também é que às vezes a pessoa vai receber o passe geral, né? Ele muitas vezes vai achar que não tem o mesmo efeito que o passe individual, né? Que seria aquele na câmara de passe, né? A pessoa vai ali, impõe as mãos e tal. Então, uma questão vai ser uma mudança, eu acredito que vai ser uma mudança nesse sentido dentro do movimento espírita, né? Na verdade, faz sentido o que você diz, isso já poderia ter acontecido há muito tempo, né? E o passe individual, ele ser, de repente, aplicável, né? É necessário para pessoas que estão doentes, que precisam realmente disso, né? É uma evolução. O Mesmer começou colocando as pessoas dentro dos barris de água, depois ele tirou os barris, colocou as pessoas unidas por espécies de correntes, né? A origem do termo de corrente magnética vem com o Mesmer. Depois ele tira as correntes, deixa as pessoas de mão dada, depois tira as pessoas de mãos dadas, usa a imposição de mãos, e aí que nasce depois, a partir desses recursos, que surge a hipnose, né? Então, quer dizer, as coisas vão mudando, os recursos vão mudando. Na casa espírita, poderia ser da mesma forma. A título de curiosidade, essa questão cultural que você fala, eu fiquei em Luanda 3 anos, né, na África, e na casa espírita que eu frequentava, o pessoal falava, chegava na hora do passe, né, perguntava, você não quer tomar passe? Eu falava, não vou tomar, quase nunca tomei passe. E aí um dia, um trabalhador muito chateado, assim, falou comigo, por que você nunca toma passe, né? Como se eu tivesse um preconceito, alguma coisa assim, né? Aí eu falei, mas eu tô bem, eu não preciso tomar passe. Não, ela falou, tem que tomar passe. Aí eu perguntei para ela, por que tem que tomar passe toda vez que vai na casa espírita? E ela não sabia me responder. Aí eu falei, na verdade, não há necessidade de tomar passe quando vai na casa espírita. Aí ela virou para mim e falou assim, não? Eu falei, não. Mas eu aprendi assim? Ela falou. Eu falei, mas não há necessidade. Você vai tomar passe quando você não estiver bem, quando você tem um dia, de repente, que foi muito estressante, estafante, e aí sim, né, refazer as energias. Então, é cultural mesmo, né? Tem pessoas que não entendem que... Mas a casa espírita também não orienta, né? Acho que é uma evolução. Aos poucos, né, as pessoas vão entendendo. É tão interessante isso também, que teve uma reunião há pouco tempo atrás da USE São Paulo aqui, que é a federativa, eu participei, e tinha uma pessoa falando sobre a retomada da casa espírita nessa fase de pandemia, né? E aí o palestrante falando assim, porque aí no passe, na Câmara de Passe, quando falando, deixa uma cadeira um pouco mais distante da outra, né? Aí eu falei para ele, eu desculpa interromper a sua fala, mas como sanitarista de formação, né, de especialização, entendendo essa questão da pandemia, não faz nenhum sentido hoje, na fase que nós estamos, nós falarmos de passe dentro da Câmara de Passe, fechado, uma pessoa na frente da outra, né? Ou você trabalha com passe coletivo, ou você vai pensar em outro recurso, mas não dá para a gente falar, ainda mais porque nós estamos falando de um ambiente que você não tem controle dentro da Câmara de Passe. Você apagou a luz ali, tem passista que dá tapa no ombro, tem passista que fala no ouvido, tem passista que toca, tem passista que funga, tem passista que espirra, tem passista que chora, tem umas coisas, né? Como é que a Tânia fala? Como é que é, Tânia? Não sei o que eu falei. Macabras na Câmara de Passe. Macabras. Tem coisas macabras também na Câmara de Passe, que a gente precisava repensar. Então, hoje é difícil pensar nisso, né?
salvo aí alguns cuidados, né? Mas se é só uma pessoa ou duas, um distanciamento, a câmara de passe aberta para não ter aquele ar fechado ali dentro, tudo bem, mas, né, tem que tomar um cuidado. Ô, Luciano, uma vez a sobrinha do Júpiter usava o cabelo todo arrumadão, assim, fomos no Chico. Sabe como é que é lá no Chico, né? Todo mundo chegava da paz. O mineiro chega, passa. Mas escabelaram tanto ela, saiu de lá com uma cara, pode rir. Lá entra qualquer um para dar passe, né? Todo mundo vai entrando muito. Vinha. Uma vez era um grupo de umbandistas. E o cara que estava dando passe, e o Chico nem deixava. Era isso que você está falando aí. Ele fazia uma dança, era uma coisa espalhafatosa demais. Aí todo mundo ficou olhando para o cara, né? O cara fazia um ritual, e coitadinho do cara. Mas a casa do Chico era a palavra maior, se chamava tolerância. Você já foi no Tadeu, em Araxá? Sim. Como é que é o passe deles? Não preciso lembrar, faz muito tempo. Você senta atrás, eles fazem uma massagem na sua É um toque, né? Eu lembro que era um toque. Super toque, super toque. Mas eu não tomei passe quando eu fui lá também. Não, eles dão passe em todo mundo. Eles dão passe em todo mundo, eles vão passando. Eu não consigo lembrar disso. Não lembro, sinceramente. É pior que o Tadeu parou do lado de mim, deu passe na Dani, do Délcio, e trocaram para a fileira de trás. Eu queria tomar passe com o Tadeu. Não merecia. Eu lembrava do abraço dele e tal, mas o passe eu não lembrava. Não, eles dão passe assim, eles esfregam mesmo. Eles esfregam mesmo, é uma massagem nas costas. Até gostoso, porque sempre está meio cansado da viagem, né? Então é super gostoso. Mas essa sobrinha ficou doida no Chico. Ela ficou horas lá no hotel fazendo aquele cabelo assim, saiu toda escabelada, louca da vida. Mas é isso aí. São cuidados que a gente precisa ter, né? Bom, o que mais? Quem mais? Dúvidas, comentários? Eu tenho uma dúvida. O passe pode cansar a pessoa? Causar um exaurimento, um cansaço? Para o passista? Quem dá o passe. O passista. Pode cansar o passista? Sim. Tem um desgaste, né? Eu não lembro onde que eu trabalhava com uma casa espírita. Lembrei já. Trabalhei numa casa espírita que não tinha disciplina para acabar a reunião mediúnica. Então, nós tínhamos reunião, sem brincadeira, pessoal, a reunião ela acabava... Era todo um domingo que acontecia. Então, a gente chegava domingo, tinha uma reunião mediúnica antes da reunião pública, depois tinha uma reunião pública, tinha atendimento fraterno, depois da reunião pública tinha outra reunião mediúnica que não tinha horário para acabar. Então, essa reunião terminava entre 1h30 e 2h30 da manhã, era uma loucura, né? E aí, falando dessa exaustão, né? Você sai exausto, porém, você se recompõe fácil desse desgaste. Tem o auxílio da espiritualidade, mas você também se recompõe. Mas isso era uma falta de organização da casa, assim, para terminar dessa forma, né? Eu lembro que é uma época, eu nunca participei de reunião mediúnica e eles falam, por falta desse conhecimento, né? Depois do passe, um médio dava passe no outro para repor as energias. Né? Não há necessidade, né? Hoje não há. A espiritualidade mesmo repõe, né? Não tem necessidade nenhuma. Mas por conhecimento. Ficou muda, Marluz. Você fechou o áudio. Por isso que eu digo que as coisas vão mudando, né? Sim. Quer dizer, até com relação ao passe, elas vão mudando, à medida que o indivíduo vai aprendendo, né? Algumas casas, tem lugares, né, que a gente ainda vai ver essas e outras situações aí, né? Que quando a gente pode, de repente, orientar, mas
né? Vai da casa, de como ela quer seguir o seu trabalho, né? Mas a gente vê várias situações mesmo, né? Dúvidas? Eu já li também que a pessoa que estiver acometida com alguma doença não deve ser dar o passe naquele dia, porque seria como um chuveiro, assim, né? Ela recebe aquela irradiação e como ela não está com os seus fluidos em bom estado, né? Então repassa para a pessoa. Isso, dependendo do estado de saúde da pessoa, né? Porque no estado maior ou menor, todos somos doentes, né? Em alguma esfera, né? Então, pessoas que, por exemplo, estão gravemente doentes, que utilizam medicamentos que trazem efeitos colaterais importantes, onde fazem essa pessoa, de repente, perder um pouco a sua concentração, a sua disposição, aí sim, né? Agora, o indivíduo ele tem um problema de saúde, ou ele está doente, mas o tratamento que ele faz não o inabilita, né, para fazer alguma atividade, por mais simples que seja. O seu estado de saúde não lhe traz um grande desgaste para que ele possa trabalhar no passe. Ele fisicamente, mentalmente, emocionalmente está bem, pode, não há problema dele aplicar passe. Eu costumo dizer que o critério para isso, Adriana, ele é um pouco pessoal, a não ser em situações muito alarmantes, né? Muito claras, né? Que você vê que a pessoa realmente não tem condições. Mas se o próprio trabalhador, mesmo no estado de saúde um pouco debilitado, se ele se vê em condições, se é notável que realmente ele tem condições, tem lá o auxílio da espiritualidade também, não há problema. Por que eu costumo dizer isso? Tem casa espírita que cria algumas regras, né? Idoso, tem mais de 70 anos, mais de 75 anos, pode dar passe. A mulher está gestante, não pode aplicar passe. O fulano, mas chega uma hora que ninguém vai poder aplicar passe, né? Então, a gente pode ter aí alguns... só uma atenção mesmo, né? Com a pessoa e um cuidado. Um cuidado, acho que é mais cuidado do que regra para isso, mas é uma pergunta muito boa sua. Por exemplo, se a pessoa está com febre, uma infecção na garganta, e mesmo assim se dispõe a fazer a imposição, você acha que seria aconselhável? Se houver um risco de contaminação, né? Por exemplo, a pessoa, eu estou com febre, eu estou com um quadro infeccioso, né? Pode ser uma infecção viral, eu posso estar com alguma gripe, eu posso estar com alguma coisa que pode inviabilizar, aí sim, né? Então, isso é uma coisa que dá para a gente orientar o trabalhador, está gripado, né? Alguma doença, alguma coisa que você pode, dentro da câmara de passe fechada, você pode prejudicar alguém, aí sim, né? Aí realmente não dá para aplicar passe. Uma outra condição pode ser a imunidade baixa. O passista está com a imunidade baixa, está disposto, mas está com a imunidade baixa. Então, ele pode se precaver, né? Porque se de repente tem uma pessoa que vai aplicar o passe, uma pessoa com quadro viral, uma meningite, nem a pessoa está sabendo, a situação é grave. Então, eu acho que são mais essas situações. Aquilo que é muito alarmante e quadros infecciosos, né, com risco de contaminação de outras pessoas. Ainda mais nos tempos de hoje, né, em que isso está tão sensível, né, como a flor da pele, essas questões, né. O passista começa a espirrar na câmara de passe, o pessoal vai ficar meio cabreiro. Mas e aí, né? Você foi vacinado? Né? Aí começam as preocupações. Eu acho que é o bom senso do médium, né? Porque eu lembro uma época que eu não sabia que estava com a imunidade baixa. Na realidade, eu percebi quando eu fui dar passe, que eu sempre me sentia bem, naquela energia, de repente, na hora de aplicar o passe, senti tontura. E era a imunidade que estava baixa, depois manifestou-se a herpes. Daí você vê, então é uma coisa que eu acho que é o bom senso do médium, né? Ele vê que não está bem. Então, comunica, né, a equipe, né, que tem alguém para substituir, né? Então, o bom senso do médium, eu acho.
Outra pergunta, Adriana, você ia falar? Eu ia questionar, então, o passe à distância não seria o passe, seria uma irradiação? A gente chama de passe à distância, mas ele é um pensamento irradiado, né? Esses termos, sabe? Eu não costumo criar uma linha limítrofe, não. A gente chama de passe, de magnetismo, de doação de energia, de radiação, vai dar na mesma, né? O que vai acontecer? Eu vou estar doando uma energia, eu vou estar emitindo o meu pensamento, então tem o mesmo fundamento. Só voltando à sua pergunta, você perguntou uma questão que é importante, isso pode servir para nós, enquanto trabalhadores. Uma outra situação que precisa tomar cuidado para aplicar passe, que aí já não é condição de saúde, é condição psíquica. Então, o que pode acontecer? Eu trabalho com atendimento fraterno. Trabalhei na casa espírita em que isso era prática. Eu fazia o atendimento fraterno e depois ia para o passe. Né? Porque a casa espírita é grande, então enquanto as pessoas chegavam, tudo, a gente ia lá, atendia, fazia o atendimento fraterno. Às vezes, quando eram muitas pessoas, a gente fazia o atendimento fraterno enquanto tinha palestra pública ainda. E aí eu ia sair do atendimento, já ir direto para ajudar lá no passe. Então, uma recomendação dependendo do atendimento fraterno que você tem, você não aplica passe. Por quê? Porque, às vezes, são situações tão graves que te marca emocionalmente. Né? Não vou falar bala, mas te tira um pouquinho do foco. Né? Então, você vai escutar histórias, como as histórias que eu trouxe nas semanas aí anteriores, e depois, para você entrar numa câmara de passe, é mais difícil você se concentrar, né? São histórias de suicídios, de homicídios, de estupros, de várias coisas que você ouve dentro da câmara de passe, que dependendo de como você está, né, dali você já ir para o passe, fica difícil, né? Fica difícil você se concentrar. Tá? Pergunta aqui para você. A gente trabalhava na fluidoterapia e nas terças-feiras, né? E nós tínhamos uma companheira de passe, da Fluido, que tomava passe antes. E umas lá que estavam juntas ficavam muito bravas. Já que está dando risada. Porque ela tomava passe antes de aplicar fluido. Depois ela ia aplicar fluido. E o pessoal dizia assim, você não pode tomar. Você não pode tomar. Mas ela insistia de tomar. E tinha um grupo na casa que trabalhava na casa do caminho também, da Fluido, que eles tinham o costume de um dar passe no outro antes de começar o trabalho deles. Aí depois eu saí de lá, né? Então, o probleminha ela saiu. Mas essa companheira sempre deitava, porque na Fluido nós damos o passe em maca. Ela deitava em maca para tomar o passe. O que você acha disso? De tomar o passe antes, né? Isso, sabe de onde que vem isso? Se não estiver enganado? Talvez isso venha de uma referência lá do Edgar Armond, porque ele fazia, nos estudos dele lá, ele tinha uma orientação de que as pessoas precisavam captar energias telúricas na Terra, então eles faziam uns movimentos para captar a energia do universo, as energias telúricas, colocavam as mãos para baixo, e aí entre eles, e aí depois eles iam aplicar o passe, né? Então, às vezes, vem dessas referências. A recomendação, né, quando a gente fala disso com outras turmas, é importante que a casa monte um grupo, sempre tenha no grupo de passistas, uma prática de estudos, né? De repente, pegar esses trabalhadores e fazer um estudo em grupo, apresentar situações, dificuldades. Né? O Divaldo tem Diretrizes lá de Segurança, aquele livro com perguntas e respostas e tal. Tem um outro autor que eu gosto muito dele, mas esqueci o nome, que ele também fala sobre isso, o Gesiel Andrade, ele é daqui da região de Campinas. Então, são livros com perguntas e respostas, assim, porque sempre tem uma pergunta dessa.
E aí, quando sai uma pergunta dessa e que é um problema no grupo, o responsável pelo estudo ele aprofunda nesse momento para trazer um entendimento, né? E aí, quando o trabalhador vai e comete faz isso novamente, o que está fora, né? O grupo ou esse dirigente fala, lembra que a gente viu no curso? Não precisa por isso, lembra, tal. E aí você vai tentando conversar com o trabalhador, né? A pessoa Mas não é não, uma a pessoa não prática. entendia, não entendia. É. Às vezes o trabalhador ele quer fazer errado, né? Ou ele quer fazer daquela forma. E aí talvez é o próprio grupo ir, né, tentando posicionar, ó, não vou dar passo em você porque não temos isso, não vamos fazer isso mais, né? E aí a pessoa vai tentando se colocar no lugar dela, né? Mas não tem fundamento, né? Nem tomar o passe antes nem depois, porque o trabalho da espiritualidade já está acontecendo. Né? Tá, sim, claro. O passista é o primeiro a receber ali, né? A gente, na verdade, entrou na casa espírita, a gente já está recebendo auxílio da espiritualidade. Né? Nossa, muito bom, né, pessoal? Muito bom, Lu. O debate, né? A conversa, muito bom, muito bom. Mas isso que a tia acabou de falar, que gera essa situação, a vibração modifica. Sim. Das próprias pessoas, né? Assim, não fica, né, aquela situação, é por isso que eu sorri, mas porque fica uma situação complicada. Complicada. E aí talvez o grupo definir, né, ó, gente, ó, mas isso é uma postura do dirigente do grupo. Né? Se tem um dirigente ali, ele tem que ter essa postura. Só, ó, não tem passe antes do passe, né? É o passe ali. Ah, mas é dona fulana. Não tem passe, gente. Então, se ela quiser tomar passe, ela vai sentar e tomar de Jesus, da espiritualidade, ele sozinha. Ela vai estar bem acompanhada, mas encarnado não, né? Eu tenho uma amiga que ela frequenta uma casa espírita e ela é passista. E ela disse que a recomendação lá daquela casa espírita é que ninguém toque as pessoas e que seja apenas assim uma imposição de mãos na altura da cabeça e que dure mais ou menos o tempo de um Pai Nosso. E ela disse por quê? Que tem essa recomendação, para que as pessoas não fiquem na falsa percepção de que alguém que demorou mais tem uma validade maior o passe, sabe? Aquele que encosta, por que encostou nela e em mim não, né? Então, para não gerar nenhum tipo de expectativa, para não haver essa escolha, eles fazem dessa forma. Faz sentido. Faz sentido. Ai, Lu, obrigado, Lu, mais uma vez. Muito bom. Muito obrigada. Adriana, hoje vai para vocês, né? A Adriana vai fazer nossa prece de encerramento hoje. Amigos aqui presentes, vamos elevar os nossos agradecimentos a Deus pelo nosso encontro em torno da ciência espírita, nesse tema da imposição das mãos, que foi dignificado por Jesus. Agradecemos ao Luciano por essa compartilha, que possamos aliar o conhecimento com a nossa harmonização íntima, para sermos bons instrumentos da espiritualidade amiga, em prol daqueles que necessitam da renovação,
dos seus fluidos, dos isolamentos, das cargas nocivas. Lembremos, meus amigos, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Estejamos instruídos, bem dispostos, bem harmonizados, para reter também esse aroma do mais alto. Agradecemos assim a espiritualidade que se faz presente, nos atraindo para o grupo, nos harmonizando, nos conectando com as coisas do mais alto, com as coisas do Espírito. A todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, o nosso muito obrigado. E o nosso pedido de que estejamos juntos nos desdobramentos noturnos, nos instruindo e servindo. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e para sempre. Muito obrigada. Obrigado, Dri.